O torcedor não é mais só espectador. Hoje ele comenta, opina, participa e muitas vezes cria o próprio conteúdo. As mídias independentes mudaram completamente o jeito de acompanhar o futebol nordestino. E o que começou como uma alternativa virou, para muita gente, a principal fonte de informação. Para entender o que são essas novas vozes, é preciso lembrar: mídia independente não é sinônimo de pequena. É aquela que não depende de uma grande emissora para existir. É livre para produzir, debater e opinar. Eu sou Antônio Vinícius e você está ouvindo Vozes do Nordeste, um podcast que faz parte do meu trabalho de conclusão de curso. Episódio 3: O novo jeito de fazer futebol. Um exemplo claro disso é a Cazé TV, criada pelo streamer Casimiro Miguel. Autoriza o árbitro! Valendo o título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA! Em 2022, o canal transmitiu a Copa do Mundo do Catar de graça no YouTube e na Twitch, atingindo milhões de espectadores em todo o país, mostrando que grande parte do público quer assistir de outro jeito, sem a formalidade da TV. E se em escala nacional a Cazé TV é o grande símbolo dessa revolução, no Nordeste o movimento acontece de forma ainda mais significativa, porque, além da liberdade de produção, há o desejo de representatividade. É neste cenário que surgem canais e podcasts que cobrem o futebol local com profundidade e com sotaque. Entre os pioneiros está o jornalista Cássio Zirpoli, do podcast 45 Minutos. O projeto nasceu da vontade de dar voz a um público que queria ouvir sobre o futebol nordestino, sem precisar esperar o fim de um programa do Eixo para ter uma nota sobre esporte, náutico ou Fortaleza, por exemplo. Então eu acho que isso foi muito importante e, de certa forma, isso faz com que o cenário regional, já que é o tema aqui, ele se mantenha muito evidente, porque é o tempo todo com conteúdo sendo apresentado para ser transmitido, para ser comentado, para ser analisado, e isso faz com que você acabe deixando de lado outras competições que sempre tomaram, ou pelo menos até uma década e meia, tomaram quase, mais da metade do tempo que as pessoas, mesmo torcendo por outros times, assistiam na TV. Antes desse cenário, as transmissões do futebol brasileiro eram praticamente controladas por uma única emissora. Durante muitos anos, quase tudo passava pela Rede Globo, no modelo construído em parceria com o chamado Clube dos 13, que reunia os principais clubes do país e negociava os direitos de TV. Esse sistema concentrava dinheiro, audiência e visibilidade nos grandes centros. Quando esse modelo começou a se desfazer nos anos 2000, abriu espaço para uma mudança profunda. Foi aí que novas plataformas começaram a ganhar força, e o streaming se tornou a primeira ferramenta realmente capaz de quebrar essa lógica, permitindo que mais clubes, estados e torcedores fossem vistos. Além disso, as transmissões no YouTube deram visibilidade a competições antes invisíveis, as divisões de base, o futebol feminino e até campeonatos do interior. As mídias alternativas mudaram o jogo, mas, mais do que isso, mudaram o torcedor. Ele deixou de ser espectador e virou protagonista. Agora, o Nordeste não precisa mais esperar para ser pauta. Ele é quem pauta o debate. No último episódio, a gente vai entender o impacto real dessa transformação. O que mudou para os clubes, para os jornalistas e para o torcedor. E o que ainda pode mudar no futuro. Este episódio usa um trecho da narração de uma transmissão da Cazé TV.